Tô aplicando aqui um adubinho de leve, né? Aproveitando que agora esfriou para valer aqui na nossa região. E agora é um excelente momento aí para fazer uma adubação de leve, né? Esse adubinho aqui, ele funciona como se fosse um estimulante alimentar para a planta. Vou explicar para você melhor durante o vídeo, né? Eu separei aqui 7 benefícios desse adubo. Entre esses benefícios aí tem o crescimento, brotação e floração, né? Então, se você está precisando aí, ó, de um adubinho de leve para ajudar na brotação, crescimento e floração, te convido a ficar até o final do vídeo, porque tem 3 formas que eu preparei ele aqui para aplicar nas plantas hoje, para deixar para você de dica. E também separei aqui para mais de 7 benefícios, né, que ele traz aí para suas plantas em geral. E esse vídeo também é para atender o pedido da amiga inscrita aqui no canal, a Cida. Ela colocou assim: oi Marcos, gosto muito das suas dicas. Gostaria de saber alguma dica a respeito da farinha de osso, de como tirar aquele cheiro ruim dela, pois me incomoda muito quando vou aplicar o mau cheiro dela. E também se eu posso colocar ela em minhas plantas mais caras. Então, atendendo o pedido da Cida, é exatamente por isso que hoje eu vou mostrar para você 3 formas que a gente utiliza por aqui a farinha de osso para dar um jeito de tirar o cheiro ruim dela, né, disfarçar o cheiro ruim dela, e também os 7 benefícios que ela traz para as nossas plantas por aqui. Então, ó, em relação à questão do adubo farinha de osso, você pode comprar ele nesse pacote aqui, ó, que ele vem sem cheiro nenhum, né? Então, para você que tem desse aqui na sua cidade, na sua região, o efeito é o mesmo e o preço também é o mesmo, porque esse daqui ele tem 1 kg e ele custa R$20 aqui na loja que eu compro, né? Na loja de coisas para agricultores. O modo de uso dele é o mesmo. Normalmente eu coloco aqui 1 colher para vasos grandes, né? Vou esparramando aqui e depois, na hora de fazer a rega, a própria água espalha ele para o vaso todo. Se você também tiver a preferência de usar ele de forma líquida também, pode colocar 1 colher de sopa, né? Estou usando aqui hoje essa colherzinha de medida aqui, ó, que tem a parte de sopa e a parte de chá. Então pode colocar 1 colher de sopa para cada litro d'água também e poder colocar na sua planta aí, se você achar melhor, de forma líquida, né? E aí já vou falar para você do primeiro benefício que eu percebo toda vez que eu uso esse adubo por aqui, que é a questão do crescimento. Primeiro benefício, crescimento. Quem acompanha o canal sabe que por aqui a gente tem o costume de fazer as baciadas de suculentas assim, ó, justamente para poder ter aí um indicador de crescimento, que é a questão o seguinte: normalmente a gente coloca uma planta ao lado da outra, mas com espaço entre uma e outra. E com o passar dos dias, a gente começa a perceber que uma já está esbarrando na outra, né? Aí vai chegando aquele ponto que a gente precisa realmente fazer a retirada de algumas, porque elas crescem tanto que costuma ficar até meio sufocadas aí uma com a outra, né? O que eu tenho certeza que não vai te incomodar, né? Ver a sua planta desenvolvendo aí a ponto de você precisar mudar ela de vaso. Eu, pelo menos, gosto muito, não acho ruim. Retiro elas do vaso aqui com o maior prazer para colocar em outro vaso, porque o importante é a gente ver a planta desenvolvendo tudo que ela precisa desenvolver. A Cida, ela quer então dicas de como tirar o mau cheiro do adubo farinha de osso, né? Por aqui a gente compra também, normalmente compro muito mesmo, dessa daqui, ó. Essa do pacotinho aqui colorido, né? Essa realmente vem com cheiro mais forte. Então o que eu faço? Eu coloco um pacotinho de canela moída junto com o pacotinho aqui e faço o preparo para adubação. E aí o que acontece? A canela, ela vai dar uma quebrada no cheiro forte do adubo farinha de osso, né? E de quebra ela vai melhorar bastante então a qualidade desse adubo também, porque a canela ela é usada aí como enraizador, fungicida, bactericida, então vai melhorar bastante o adubo. Então, como você pode perceber, hoje eu preparei aqui um pacote inteiro da farinha de osso e um pacote da canela moída. Preparei aqui, ó, esse bojo, essa pia aqui do tanque, né, com 30 litros d'água, o pacotinho de cada um, para poder fazer a adubação. Aí eu uso esse copinho aqui e vou colocando. Normalmente ele dá para adubar uns 2, 3 vasos de uma vez, o que ajuda bastante aqui na aplicação. E já vou falar com você então do segundo benefício de usar a farinha de osso, que é a reprodução e brotação. No início do cultivo eu usava só a torta de mamona, porque eu mesmo preparava, então ficava econômico, né?
Mas aí depois, com as pesquisas que eu fazia a respeito de adubo e fertilizante, eu aprendi que a torta de mamona, ela é rica em nitrogênio, né? Que ajuda mais na questão do crescimento da planta. Só que eu precisava de alguma coisa que ajudasse a planta a reproduzir. E aí foi onde eu comecei a aprender que o adubo rico em fósforo e cálcio, ele ajuda um pouco mais na questão da reprodução, né? Aí eu aprendi também sobre a questão da farinha de osso, que além de ser um produto mais barato, mais econômico, ajuda bastante aí na reprodução. Essa Bembeds mesmo aqui, ó, ela nem é tão velha, e olha para você ver, ó, já tem 2 mudinhas liberando aqui por baixo no caule dela, o que prova aí que realmente faz bem efeito na questão da reprodução, né? Vou usar um exemplo também dessa daqui, ó, que é a híbrida de Mona Lisa, que sempre dá muitas mudas pra gente aqui através de haste, né? Que é aquela haste que eu deixo de usar ela para floração e acabo podando ela e fazendo mudas, né? Um exemplo é esse daqui, ó. É uma haste, eu curti um pouco da floração dela, depois eu podei a flor dela, porque estava dando cochonilha. E no lugar que eu podei, olha para você ver a quantidade de mudinhas que foi liberando. Então, aqui através da haste, eu vou conseguir várias mudas, né? Como você pode ver. E essas plantas maiores aqui, elas são mudas que eu fiz também da haste, que é aquela haste que antes de começar a dar flor, bem no início ali, eu faço a poda, retiro, coloco para enraizar e ela vira uma nova planta, né? Então é uma forma de reprodução também. A primeira planta que a gente percebeu o benefício nela usando a farinha de osso foi essa daqui, ó, que é a Pink Pride. Ela já tem por característica brotar, dá muita muda pelo caule, tanto é que eu nem faço muda dela por folha, porque não precisa, porque realmente ela dá muita muda pelo caule. E aí a gente vai espalhando ela aqui, ó, para todo lado, porque ela também é uma planta bem bonita, bem ornamental, então a gente gosta bastante dela. E olha aqui para você ver, ó, vai liberando várias mudinhas pelo caule. Vou tentar dar um zoom aqui para mostrar para você um detalhe, que é a questão de que ela já vai crescendo, ó, dando raízes também. E a gente espera só ela crescer mais um pouquinho, retira e coloca em outros vasos. Se preferir também pode deixar ela crescendo junto com a planta mãe. Só que na maioria das vezes a gente prefere retirar e fazer ela crescer em outros vasos mesmo, para ajudar a deixar os arranjos e os vasos mais bonitos, né? Como você pode ver aqui, ó. Tem bastante dela aqui e olha que vaso bem caprichado e bem bonito. Vamos para o terceiro benefício? Então vamos. Terceiro benefício é a questão da estimulação alimentar da planta. De acordo com um engenheiro agrônomo que eu acompanho, que eu pego dica com ele, ele fala assim que esse adubo, ele funciona igual quando a pessoa tem problema para alimentar e ela precisa ali de um estimulante para ela começar a ter apetite, né? Então, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Quando você joga esse adubo no solo, no substrato, esse adubo ele vai ter uma ação química ali dentro do substrato que vai servir como um estimulante para a planta. Então ela vai conseguir alimentar melhor, absorver melhor. É como se ele fizesse a planta ter mais fome, né? E aí ela vai conseguir absorver melhor os nutrientes. Uma prova disso, olha aqui para você ver. Esse cacto aqui, ó, ele é mudinha, pequenininho, e olha o tanto de mudinha que já tem nele. Ou seja, a planta ela fica nutrida e já com todos os nutrientes necessários para começar a reproduzir e dar tudo o que ela precisa dar para você desde o começo. Esses cactos aqui, ó, eles são um pouco maiores do que as minhas unhas. E olha para você ver, lotado de mudinha já, ó, em cima aqui, ó. E esse cacto, desde que eu consegui a planta mãe, que eu adubo uma vez por mês com a farinha de osso, e tanto a planta mãe dá muita muda também, o tempo todo, dá muita floração, quanto agora até as mudinhas, ó. Olha o tamaninho delas perto da planta mãe. E já estão todas dando mudas. Tanto a planta mãe continua dando muda, ó, como você pode ver, quanto as mudinhas ao lado também tá cheia de mudinha. E sem falar que dá muita floração, sempre tem floração deles abertas por aqui. E vamos então para o quarto benefício de usar o adubo farinha de osso, porque ele ajuda também na questão de liberar mais nutrientes para a planta, né? Então vou usar o exemplo dessa gila que foi podada, porque ela estava com nematóide, porém nas folhas dela tem muitos nutrientes guardados, né? Porque a planta ela guarda os nutrientes nas folhas
E aí naquele momento que você precisa fazer uma poda, uma decapitação, ela vai usando os nutrientes guardados nas folhas, né? Então é por isso que é importante a planta estar sempre nutrida. E olha para você ver, ó. Semana passada eu mostrei que eu tinha feito a poda, com 10 dias ela enraizou novamente, porque ela estava cheia de nutrientes guardados nas folhas. Ela vai usando os nutrientes dessas folhas para poder enraizar e voltar a vida dela ao normal, né? Vou retirar essas folhas, que ela já retirou toda a energia dela para enraizar, e vou voltar com essa planta então para o substrato, para ela seguir a vida dela, porque ela já tem novas raízes, né? Daqui 2 meses, essa planta vai estar espetacular novamente por aqui, como a gente gosta de ver. O quinto benefício aí de usar a farinha de osso com todos os nutrientes que ela tem aí, que é o fósforo, o cálcio e outros micronutrientes, né? É a questão da floração, que eu acredito que todo mundo que cultiva planta gosta também de ver a floração. E por aqui a gente tem sempre plantas florescendo. Acredito eu que tem aí a participação especial mesmo do adubo farinha de osso, porque ele está no cardápio delas aqui uma vez por mês, né? Uma vez por mês a gente faz essa adubação. E hoje eu vou adubar esse pneuzão aqui, ó, recheado de cactos, né? Porque eu tenho intenção de ver ele florescendo bastante, principalmente no outono e inverno, porque as suculentas têm essa vantagem, né, de florescer qualquer época do ano. Então vou fazer uma adubação boa nele aqui hoje, aproveitar que eu já fiz bastante preparo aqui do adubo, né, e aproveitar minha folguinha de trabalho aqui hoje para poder fazer essa adubação por completa em várias delas aqui. Talvez você tenha ficado com dúvidas sobre o preparo desse adubo aqui lá na pia. A pia tem 30 litros e eu já fiz uma medida boa aqui, que é exatamente um pacote inteiro de meio quilo da farinha de osso nos 30 litros, né? E aí eu coloquei a canela moída para tirar um pouco do cheiro forte do adubo farinha de osso, porque o que a Cida falou é verdade mesmo. Normalmente quando eu vou fazer a aplicação aqui do adubo farinha de osso, até a Ju reclama do cheiro forte, né? Aquele do pacotinho amarelo. Porém o cheiro forte dele não vai atrapalhar no desenvolvimento da planta não. Mas como eu sei que a canela ajuda realmente a dar uma quebrada no cheiro forte, e a canela só vai acrescentar, né? Porque a canela também é excelente para as plantas. Então eu coloco. Essa misturinha eu coloco bastante aqui nos nossos cactos, porque os cactos, na grande maioria, eles dão floração muito bonitas, né? Até mais bonita do que as flores das suculentas. Então a gente capricha aí na adubação, uma vez por mês também, usando a farinha de osso nos nossos cactos aqui, para liberar bastante floração. E de uma forma geral a gente usa em todas as suculentas. Todas as suculentas que você assiste aqui no canal, seja ela mais baratinha, mais simples, né, considerada mais simples, a gente usa a farinha de osso aí também uma vez por mês. A dúvida da Cida era se podia usar nas plantas mais caras dela, né? Então, assim, a suculenta em si, a planta em si, ela não sabe o valor dela, né? Quem coloca o valor nela são os seres humanos. Então, a planta, ela não vai saber se ela é mais cara, se ela é mais barata. Ela quer nutrição, ela quer alimento. E a gente pode alimentar elas do mesmo jeito, né? Tanto é que aqui, ó, tem umas que é consideradas mais raras, um pouco mais caras, e a farinha de osso está presente aqui no cardápio delas uma vez por mês, e é o que faz elas encherem as baciadas mais rápido, né? Até porque eu gosto desse adubo porque ele tem a eficiência que tem e é mais em conta, né? Porque a gente sabe que ele é um adubo mais barato em relação a muitos adubos que tem por aí. Falando nisso, eu vou tirar uma dúvida que as pessoas têm muito quando eu falo de adubo por aqui, ou fertilizante, que é a questão se precisa regar antes de fazer a adubação. Se você for colocar de forma líquida, é importante você regar antes e depois fazer a adubação líquida, né? A gente sempre faz a reguinha aqui antes, para depois fazer a adubação líquida. Se você for colocar de forma farinhenta, você vai colocar então a farinha ali, e depois sim você faz a rega para espalhar aquela farinha de osso ali no meio do vaso, né? Vamos então para o sexto benefício. O sexto benefício é manter a planta nutrida e forte. O que eu quero dizer com isso? Vou usar o exemplo dessa Lovely Rose aqui, que quem tem ela sabe que no período de verão, os períodos de mais umidade do ar, de mais chuva,
essas plantas, elas costumam dar uma capengada, não tem como escapar da capengada dela no período de verão, elas ficam bem judiadas mesmo. E como você pode ver aqui, ó, já recuperaram com questão aí de um mês tendo temperaturas mais fresquinhas durante a madrugada, já recuperaram bastante, assim como outras também no cultivo, né? Que também é bem problemática e a gente consegue manter elas vivas e saudáveis por aqui com o uso desse adubo. Porque a natureza em si, ela é sábia, né? Ela vai guardar nutrientes ali porque ela sabe que vai precisar daquela reserva nos períodos mais complicados. E aí você percebendo ali que salvou 3, 4 folhas na planta, ela se manteve em pé, quando entra o outono e inverno, elas jogam para fora ali todo o desenvolvimento que está guardado nas folhas delas que sobraram, né? Como é o caso dessa daqui, ó, que é a Milky Way. Durante o verão, muito fungo, muita umidade, elas capengaram, mas o que sobrou delas, pelo menos por aqui, elas foram bem judiadas, então o que sobrou delas agora está vindo com força total. Com a diminuição da temperatura, elas dão uma evoluída num geral, né? Tanto crescimento, brotação e reprodução. Me pedem dicas de outros formatos de farinha de osso. Então, essa semana eu gravei na loja que eu compro aqui, na cidade que eu moro. Então, vou mostrar para você algumas formas. Tem essa aqui, ó, a torta de mamona com a farinha de osso, que eu já usei, também é muito boa. Já usei também essa daqui, ó, pura, né, a farinha de ossos também na caixinha de 1 kg. Tem também alguns formatos que eu acho bem interessante, igual essa daqui, ó, que é 4 em 1, né? É a torta de mamona, farinha de ossos, humus de minhocas, carvão vegetal. E também é bom que a gente tira aquela dúvida se pode usar mais de um adubo de uma vez, né? Tem esse aqui também, ó, torta de mamona, farinha de ossos, fosfato de rocha e esterco de galinha. E tem esse aqui, que normalmente é o que eu uso por aqui, que para mim ele rende mais, né? Esse daqui. E para fazer ele render mais ainda e tirar realmente para valer todo o cheiro dele, eu vou mostrar para você uma receitinha que a gente faz por aqui que dá muito certo, que acaba rendendo mais e realmente tira todo o cheiro. A gente mistura aqui, ó, o carvão bem triturado, bem moído mesmo, a borra de café também, que realmente tira o cheiro de qualquer outra coisa, porque o cheiro do café é o que prevalece em qualquer coisa que você mistura ele. Para retirar mais ainda o cheiro da farinha de osso, a gente coloca a canela moída, como eu tinha feito anteriormente. Pode ser um pacotinho ou uma colherada, o que você tiver aí no momento. Não tem uma medida exata para essas coisinhas que a gente acrescenta para retirar o cheiro, não. E aí o que acontece? Eu pego um pacote de uma vez da farinha de osso, a fedorenta, né? E jogo junto aqui. Porque aí o que acontece? Eu vou fazer uma mistura, vou fazer tipo um mix aqui, usando a farinha de osso. Vai fazer ela render muito mais, porque ela vai triplicar o tanto dela aqui, né? E aí ela vai render mais e sem o cheiro forte. Essa misturinha aqui eu aprendi ela logo no início, porque a gente tem a cachorrinha Mel, e a gente ficava com um pouco de receio dela mexer nos vasos, né? Na época que a gente tinha mais suculentas em local que a Mel tinha acesso. Hoje ela só tem acesso ao local que tem algumas folhagens, então a gente coloca também esse mix aqui, esse adubinho nas folhagens também. Então, para evitar algum acidente doméstico com a Mel, a nossa cachorrinha, a gente faz isso aqui porque realmente o cheiro que prevalece aqui é o cheiro do pó, o cheiro da borra de café e da canela moída. Então, se você sentir o cheiro, no caso eu estou sentindo aqui, né? Não tem cheiro de farinha de osso. Então só tem cheiro aqui de canela e de borra de café. Então a cachorrinha nem chega perto, porque o que faz ela chegar perto é realmente se sentir atraída pelo cheiro, né? Então vamos aí para o 7º benefício de usar a farinha de ossos nas plantas, principalmente nas suculentas, que é a questão de liberar fósforo e cálcio. E a questão de liberar o cálcio ajuda bastante para plantas como essa índio aqui, ó, que normalmente vive perseguida por cochonilhas. Quando a planta ela tem ali um teor de cálcio a mais na nutrição dela, até as cochonilhas dão uma afastada da planta.
É como se a planta tivesse ali uma defesa pessoal dela contra as pragas, né? Então a planta acaba ficando mais limpinha e menos atacada das cochonilhas. E também a planta que tem cálcio na nutrição dela, ela fica muito mais resistente para suportar mais horas de sol. E nós sabemos que as suculentas elas precisam de sol. Então às vezes o local que você coloca não tem como você controlar o tanto de sol que ela vai tomar. Quanto mais sol ela toma, mais ela desenvolve. Esse produto também, esse mix que a gente faz por aqui, a gente usa até mesmo nas nossas hortaliças, né? E até elas desenvolvem bem, como você pode ver aqui, ó, essa floreira de cebolinha. Entregue para você todos os benefícios. Agora eu queria conversar com você um pouquinho sobre um projeto aí que eu estou lançando, que chama Qual é a Sua Dúvida, né, no cultivo. E aí algumas pessoas já estão participando. Semana passada participou o Marcelo Reis. Essa semana quem vai participar é a Conceição. Ela foi aluna de um curso que eu fiz aqui e graças a Deus ela aprendeu bastante coisa. E aí ela vai deixar para você um relato, né, do que deu certo lá para ela, pegando as dicas aqui do canal e também do curso. Então, se você quiser ver o relato dela, vou deixar você na companhia dela, enquanto eu vou fazendo algumas reguinhas por aqui, e volto com você na sequência para poder me despedir de você. Bem-vinda, Conceição. Meu nome é Conceição, moro em Gurupi, Tocantins, e a pedido do Marcos, eu vou fazer aqui um pequeno vídeo mostrando os meus cactos e suculentas. Eu fiz um curso com ele, no qual eu aprendi bastante. E tenho assim sempre usado o que ele ensinou no curso. E antes desse curso, tipo assim, eu tinha dificuldade tremenda de fazer berçário. Essa parte aqui minha mesmo é um berçário. Ele fica numa sacada que ela aqui pega sol pela manhãzinha e à tardinha. E as plantas gostaram muito desse ambiente aqui. Assim, a quantidade de sol, pega de sol de 7 até umas 10 da manhã. E depois, bem à tardinha, pega sol novamente. E elas gostaram bastante. Sempre que eu vou fazer um substrato, eu coloco aquele mix que ele sempre coloca. Geralmente eu coloco 300 ml de farinha de osso, 300 de farinha de ovo, 300 ml de torta de mamona e um potinho de canela moída. Misturo tudo e aí depende do tanto de substrato. Às vezes para cada litro de substrato eu coloco uma colher desse mix e planto. E também coloco super simples no replantio das suculentas. Tem dado muito certo. Eu gosto também de colocar o Provermin, que aí eu já mata os possíveis ovos, né, de larvas e de qualquer coisa que tiver, aí já mata. Antes eu tinha uma dificuldade tremenda, minha suculenta não dava flor. Olha aqui como é que tá essa jardineirinha desses cactos, como é que tá, cheio de botãozinho para abrir. Então deu resultado, né? Eu uso sempre esse mix, gosto de usar o foliar, que é o 414-8 líquido, que a gente já compra nas casas agropecuárias. Gosto de usar também a farinha de osso com a torta de mamona que ele ensina, a gente prepara de manhã. Uma colher de cada para cada litro de água, preparo de manhã. E à tardinha eu coloco no substrato. O 414-8 eu gosto do foliar, eu acho mais prático. Também gosto de usar a água oxigenada, que eu coloco 2 tampinhas para 1 litro d'água e mais uma colher de canela, que ajuda no enraizamento e se tiver às vezes deu fungo, qualquer coisa, trata a feridinha. Então, assim, eu gostei muito do curso que eu fiz e, tipo assim, o Marcos já tá sempre ensinando, né? E aí a gente vai aproveitando tudo que ele ensina. E meus cactos suculentos, depois que eu tô seguindo o canal do Marcos, tá sempre muito bonita. Essa aqui também flore bastante. Então, assim, às vezes algumas aqui não tá florida, mas estão sempre florindo.
Obrigado, Conceição, pela participação. E caso você queira também participar de algum vídeo aqui com a gente, mostrando as suas plantas, mostrando aí o que deu certo, ouvindo as dicas aqui do canal, né? Pegando as dicas daqui e também as suas dúvidas, né? Caso você tenha algumas dúvidas, faça um videozinho aí gravando as suas plantas, me passando as suas dicas, que a gente monta aí um vídeo igual esse de hoje aí, também a respeito do tema que você tem dúvida, tá bom? No mais, agradeço a você pela companhia. Se gostou aqui do vídeo de hoje e não for inscrito ou inscrita por aqui, te convido a se inscrever, deixa um joinha, compartilha. Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. E aí toda vez que a gente postar um vídeo novo aqui, ele manda para você nas notificações. Tá bom? Combinado? Então tá bom então. Para você que já é meu parceirão e minha parceirona aqui até o final de cada vídeo, agradeço muito pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.